Oi, amigas, oi, amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje é uma quinta-feira? Não, hoje é uma quarta-feira, acho que do dia 19, se eu não estiver enganada. Eu tentei fazer uma transmissão ao vivo, mas o YouTube não permite, porque eu ainda não tenho 1.000 inscritos. E eu tava com muita vontade de fazer uma transmissão ao vivo pra gente conversar um pouco, né? Pra ter essa interação que muitas pessoas na transmissão ao vivo têm, fazem perguntas e compartilham também suas experiências, e isso eu tava com muita vontade de fazer. Inclusive, eu estou gravando aqui pelo recurso do próprio YouTube. Você vai no YouTube e aí tem assim, gravar ou transmissão ao vivo. Então, eu tô colocando no transmissão ao vivo. Desculpa, eu tô colocando no gravar, porque não consegui na transmissão ao vivo. Então, se tiver alguns erros aqui nesse vídeo, se ele ficar um pouquinho longo, ele tá indo totalmente sem corte, sem edição, ele tá indo completo, do jeitinho que eu estou gravando. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Vânia Barbosa. Eu tenho esse canal Dicas de Amigas, aproximadamente eu acho que uns 5 meses, se eu não estiver enganada. Esse canal tem sido muito bom para mim, esse canal tem sido, assim, uma bênção de Deus na minha vida. Esse canal tem me mantido, assim, com bastante vontade de gravar cada vez mais, sabe? Vontade de alcançar minhas metas, meus objetivos, né? Em todas as áreas, né? Na reeducação alimentar. Ó, esse barulho lá embaixo, porque o Edilson tá de folga e ele tá lá embaixo ainda fazendo o guarda-roupa dele de pallet. Mais um novo guarda-roupa, né? Quem já me segue aqui sabe essa história do guarda-roupa de pallet. E assim, eu tô com o dente inchado aqui, ó. Eu tô, na verdade, com a bochecha inchada porque eu fiz uma extração de um dente na segunda-feira. Ainda tá bem dolorido o lugar. Isso aqui, assim, ó, tá tudo duro, tá tudo dolorido, tá tudo inchado, assim, ó. Vocês me perdoem até mesmo pela essa dificuldade no meu falar. E voltando, né, a comentar sobre o canal no YouTube, tem sido muito bom para mim. Eu tenho me mantido bem, assim, bem empenhada em fazer o meu melhor aqui, sabe, gente? Em compartilhar muitas dicas, muitas coisas que a gente sabe no nosso dia a dia, e o conhecimento é uma coisa que nos acrescenta, que nos ajuda muito. Então, você aprender e poder dividir o seu conhecimento é muito bom. É bom as duas partes, o aprender e o compartilhar o que você aprende, é maravilhoso. E por isso que eu tentei fazer essa live, mas infelizmente não deu, mas não vai ser por falta de empenho, viu? Por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui nessa noite, já é 8 horas da noite, e eu vou colocar esse vídeo ainda hoje para compartilhar essa experiência com vocês. Eu sou casada com o Edilson há 17 anos, estamos indo para o nosso 18º aniversário de casamento, né? Somos casados quase há 18 anos. E eu quero contar para vocês uma situação que nós passamos, assim, bem difícil mesmo, que foi o desemprego do Edilson. O Edilson, por carteira registrada, ele trabalhou um ótimo tempo, durante 10 anos, e nós nos conhecemos, ele trabalhando, depois a gente nos casamos, ele trabalhando, um homem muito trabalhador, um homem muito honesto, sabe? Muito íntegro. E o que que aconteceu? Quando ele estava com 10 anos na firma, ele foi mandado embora, né? E nós passamos por esse desemprego. Gente, foi assim, 10 anos de muita dificuldade, foi assim, 8 anos de desemprego com muita dificuldade. E nesses 8 anos que ele passou, foi assim. Os 4 primeiros anos foi um pouco mais suave, porque a gente tínhamos algum recurso financeiro, a gente tínhamos algumas reservas, mas depois, os últimos 4 anos do desemprego do Edilson, eu já estava grávida da minha filha, né? A Ana tem 5 anos, e eu já estava grávida da Ana, ele desempregado, e foi uma situação muito difícil. O Pedro pequeno, nós passamos assim por situações muito difíceis mesmo. E foi situações assim tão complicadas, amigas, que por algumas vezes eu não deixei de acreditar em Deus. Não. Para quem já me conhece sabe, eu sou cristã. Se você não é, eu te respeito. Peço que você também me respeite, por favor.
Eu creio em um Deus vivo, um Deus maravilhoso, e como eu estava dizendo, eu nunca acreditei que ele me abandonou, porque eu aprendi uma coisa, a palavra do Senhor diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, assim, eu entendi que ele estava comigo, passando por essa situação, e o que ele precisava me ensinar, eu estava disposta a aprender, ainda que estivesse doendo, mas eu queria aprender. Mas eu vou dizer para vocês, em algumas situações eu me perguntava assim para Deus: por que, Senhor? Eu não acreditava que ele tinha me abandonado, mas eu perguntava assim: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Por que que eu tô vendo meu filho ter necessidades? Por que que eu tô vendo a minha casa passar por essas situações? Eu me emociono porque foram momentos muito difíceis, momentos que meu pai, minha mãe, a mãe do Edilson, o pai do Edilson, não estavam dentro de casa conosco para saber. Porque tem situações na nossa vida que é nós e Deus, somente a gente sabe. E no decorrer desses 4 últimos anos do desemprego do Edilson, tiveram muitas situações que eu perguntei para Deus, por que que eu estava passando por aquilo? No meu ponto de vista, eu não me considerava uma pessoa ruim. Eu falava: Senhor, eu não sou ruim. Então o Senhor me ensinou: você não precisa ser ruim para passar por situações para melhorar, né? Era um preconceito que eu tinha e não sabia. Eu tinha esse preconceito. Eu acreditava assim: nossa, essa pessoa deve estar passando por isso porque ela deve ter alguma malignidade. Jesus tem que tratar nela, pois o Senhor tratou em mim. O Senhor me ensinou. Você não precisa ter o coração maligno nem ter o coração ruim para passar por situações. Situações que Deus queira que você passe, para você aprender, para você crescer, sabe? Para você crescer, essa é a palavra. Então, essa situação que eu passei do desemprego do Edilson serviu não só para a parte financeira, gente, mas serviu para tanta coisa, para tanta coisa. Vocês não têm noção de como me ajudou esse processo do desemprego do Edilson. Foi para sair de dentro de mim, sabe? Malícias, maldades, foi para sair de dentro de mim julgo que eu trazia sobre situações, sobre pessoas, como isso que eu falei agora, né? Então, Deus tratou em mim de uma maneira linda. Deus começou a me ensinar coisas que eu não sabia que eu precisava aprender. Então, assim, em tempos difíceis que a gente passa na nossa vida, de repente você não entende hoje, mas lá na frente você vai entender. E quando eu ouvia essa frase, quando eu ouvia pessoas dizer assim, situações de dores você não entende hoje, mas depois você vai entender, eu não conseguia compreender. E eu digo para você, isso é verdade. No momento você não consegue compreender, mas depois você vai compreender. E como eu cresci? Foi no vale que eu cresci, foi no aperto que eu cresci, foi nas situações difíceis, nos tempos difíceis que eu cresci. Olha, nós não nos considerávamos pessoas assim de grande fartura, porque a gente sempre passamos aperto, sabe? Mas porém um aperto assim, um aperto que não nos faltava alimento, que não nos faltava roupa, que não nos faltava vestes, calçados, sabe? Que não nos faltava nada. Mas quando chegou o desemprego, quando ele bateu mesmo de vez, os 4 últimos anos que o Edilson passou desempregado, ele fazia bico de pedreiro, sabe? Então, às vezes aparecia serviço, às vezes não aparecia. E você que é mãe, você sabe que quando seu filho te pede assim uma roupa, para aquelas mães que são mães cabeças, mães posicionadas, entende que uma roupa, ó, filho, quando der a gente compra. Mas você vê o seu filho precisando de uma roupa de frio em tempos de frio, você vê seu filho precisando de um sapato e os sapatos deles já ter acabado praticamente, ele tá com um sapato para ir para escola e um sapato para tudo, digamos assim, né? Ou que nem tenha sapato, não sei da sua situação, mas foi aqui eu passei. Meu filho tem um único sapato assim bem surrado mesmo, e eu não tô falando isso para que você fale assim, nossa, que comovente a história dela. Não, eu estou te contando isso para você poder entender que tempos difíceis na nossa vida são tempos que servem para o nosso crescimento. E nessa situação de eu ver meu filho dessa maneira, eu questionar a Deus, eu falar, Senhor, por que que nós estamos passando por isso? Por que que nós estamos passando por isso? Até que eu parei de questionar a Deus. Quando eu parei de questionar a Deus e quando eu comecei a pedir para que o Senhor me ensinasse realmente, Senhor, por favor, me ensine realmente o que eu preciso aprender, porque eu estou demorando de sair dessa escola e essa escola tem me trazido dores e essa escola tem me trazido sofrimento, então eu quero aprender.
eu abri o meu coração para aprender. E o Senhor começou a falar em mim de uma maneira muito linda. E o Senhor começou a tratar em meu coração, começou a tratar na nossa vida. Por exemplo, situações como aprender a administrar a mistura da casa, sabe? Aprender a administrar as contas da casa, aprender a administrar o que a gente precisava comprar, o que a gente precisava de prioridade ter dentro de casa. Tudo isso o Senhor começou a nos ensinar. E como que o Senhor começou a nos ensinar? Quando eu comecei a pedir para o Senhor. Eu parei de reclamar e comecei a pedir para o Senhor. Ana, mamãe tá gravando. Dá oi para as amigas. Oi, amiga. Isso. Eu parei de reclamar e eu comecei a pedir para o Senhor. Eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, por favor, me ensine a administrar a minha casa, me ensine a administrar com sabedoria as minhas finanças, me ensine a administrar, Senhor. Eu não estou sabendo, porque se o Senhor está colocando na nossa mão, ainda que pouco, eu preciso aprender a administrar o pouco. E a palavra de Deus diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então eu peguei a palavra e eu comecei a viver ela. Eu comecei a dizer: Senhor, por favor, me ensine a administrar o pouco, porque daqui a pouco eu estarei sobre o muito, porque a tua palavra diz que se o Senhor me ensinar a administrar o pouco, o Senhor vai me colocar sobre o muito. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, por favor, me ensine a administrar o pouco, porque eu tenho certeza, a tua palavra é viva e verdadeira, e daqui a pouco eu estarei sobre o muito, né? Então eu comecei a pedir para o Senhor sabedoria de como administrar as nossas poucas finanças, porque nesse período só eu estava trabalhando fixamente, né? Eu estava no salão ali fixamente, eu tenho meu salão, mas eu não aguento trabalhar muito por causa do braço que dói, então eu não faço algumas coisas que geram muito dinheiro, por exemplo, progressiva, muitas químicas gera muito dinheiro, né? Então eu falei com o Senhor: por favor, me ensine, eu preciso aprender. Então, o Senhor me deu o entendimento de alugar cadeiras do salão, já que eu não podia trabalhar. Foi um recurso, uma sabedoria que Deus me deu, porque eu tinha a mente fechada. E no tempo da dificuldade, você precisa abrir sua mente. No tempo da dificuldade, você precisa olhar com outros olhos. Se você continuar olhando com os seus olhos, você só vai ver o que está ao seu redor. Você só vai ver o que você está acostumado a ver. A situação difícil, você só vai ver a dificuldade, porque é o que os seus olhos conseguem ver naquela situação. Então eu comecei a orar pedindo para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos, me ensina a ver o que eu não estou vendo. Tem uma palavra na Bíblia que diz que o Senhor abriu os olhos de Agar, né? A escrava. E eu falei assim para o Senhor, a escrava de Abraão, e eu falei assim para o Senhor: Senhor, por favor, abra os meus olhos, por favor, Senhor. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Eu preciso que o Senhor me ensine a ver o que eu não estou vendo dentro dessa situação, dentro desse tempo difícil. E o Senhor começou a tratar em mim, falando assim: pare de reclamar e comece a fazer algo. E eu falei: eu preciso fazer algo. Porque eu achava que eu estava fazendo algo, mas eu só estava reclamando. E ali eu parei de reclamar, de perguntar o porquê. Era essa a minha reclamação. A minha reclamação não é assim: ai, tá faltando carne. Ai, meu Deus, tá faltando roupa. Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer com as contas? Não. Eu reclamava dizendo: por que, Deus? Por que nós estamos passando por isso? Por quê? E quando eu parei de reclamar, eu comecei a olhar e falar assim: Senhor, então me ajude a não te questionar, mas me ensine, me dê sabedoria, me ajude, sabe? E nesse momento a minha oração foi essa por alguns dias, não foi por um nem dois, foi por alguns dias. E eu comecei a pedir outras coisas que o Espírito Santo começou a me direcionar nesses tempos difíceis, né? Peça ao Senhor sabedoria para os tempos difíceis. E eu falei: é mesmo, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, abre os meus olhos, me ajuda a ver. E o Senhor me deu a estratégia de alugar cadeiras no salão. Então, por algum tempo, eu tive cadeiras no salão alugada para outros cabeleireiros, sabe? Para outros profissionais. Isso me ajudou muito. A respeito das nossas finanças de casa, eu administrava muito bem as finanças do salão e as finanças da minha casa, porque o Senhor já tinha me dado esse entendimento. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, então me ensine a ser bom mordomo, me ensine, Senhor, a ser boa administradora do meu lar, financeiramente, sabe? Eu não tinha o costume de me embaraçar, comprar demais, não tinha o costume de viver em dívidas, eu não tinha esse costume. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero ver o meu dinheiro, eu preciso pagar as contas direitinho, eu preciso que chegue o dia de comprar o gás, eu ter o gás, eu preciso que o Senhor me ajude. E então eu peguei um caderno e o Senhor me deu uma estratégia para fazer
uma lista de finanças para minha casa, como eu fazia lista de finanças do salão, porque eu administrava bem a casa, mas eu não tinha essa lista de finanças. Então eu comecei a fazer essa organização das finanças da minha casa. E isso deu muito certo. Isso deu muito certo. Amigas, com o passar do tempo, eu grávida da Ana, pedindo para que o Senhor preparasse todas as coisas da gestação dela, o Senhor preparou. Todas as vezes que o Pedro precisava de alguma coisa, eu falava com o Senhor, eu falava, Senhor, a minha casa tem passado por isso, porque o Senhor nos quer ensinar algo, mas não me deixe, Senhor, blasfemar. Então, me ajude a passar para os meus filhos que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é um Deus de poder. Então, o Pedro falava assim, mãe, eu tô precisando disso. Ou a gente via, né, às vezes o Pedro arrumar sua roupa e eu via que ele tava precisando de roupa de frio, alguma coisa assim. Aí eu só tenho isso, Pedro, só tem 2 blusas de frio, Pedro. Ele mãe, só tem essa daqui e essa daqui. E aí eu falava, não se preocupe, Pedro, o Senhor é um Deus provedor. E era lindo porque Deus, ele provia. Ele enviava, ele preparava a situação que ou que as pessoas nos abençoassem ou que a gente pudesse ter um dinheirinho ali para ir comprar a necessidade do Pedro. Então, nos dias difíceis que nós passamos, eu aprendi muitas coisas, muitas que até eu não tenho como passar todas as coisas que eu aprendi aqui nesse único vídeo. Mas uma delas é: peça para o Senhor te ensinar a você ver com os olhos dele. Senhor, me ensine a ver com os teus olhos essa situação, não com os meus olhos, porque os nossos olhos são limitados. Nós vamos olhar somente aquilo que nós estamos conseguindo ver. Mas com os olhos do Senhor, ele nos ensina a ver além daquilo. E de repente, é em um tempo difícil, é numa situação totalmente desfavorável para a sua vida, que você está vivendo a fase mais favorável da sua vida. Sim, é meio louco você pensar e colocar isso em prática, mas é verdade. A fase do desemprego do meu marido foi uma das fases mais difíceis da minha vida, mas hoje, depois que eu vi, não reparei só depois que a fase passou, mas dentro da fase. Já no finalzinho, quando estava acabando e eu nem sabia que estava acabando, eu percebi como aquilo estava sendo ótimo para mim. Aprendi a descansar em Deus. Ele disse que ele ia prover. Se ele disse que ele ia prover, o Senhor diz assim: fazei prova de mim e verás se eu não abrirei as janelas do céu. Então eu declarava assim: Senhor, a tua palavra diz que eu devo fazer prova do Senhor. Aí o Senhor começou a me ensinar: você está pronta para fazer prova de mim? Você vive a palavra confiando de que eu vou prover? E eu, Senhor, eu confio que o Senhor vai prover. Então, se eu confio, eu vou descansar. E Deus sempre provia. Então, amigas, nos dias difíceis, nas situações difíceis da nossa vida, Deus está olhando para nós. Deus não nos fechou os olhos, Deus não virou as costas para nós. Ele está olhando as nossas atitudes. Quando eu não aguentava, eu chorava, mas eu não murmurava na frente dos meus filhos e eu não murmurava mais para Deus. Eu não perguntava mais o porquê, Deus, o porquê, Deus. Não. Eu me ajoelhava e eu dizia: Senhor, hoje eu estou triste por causa da situação, mas eu sei que essa situação vai passar. Hoje eu estou triste porque eu não posso tirar um dinheiro para ajudar a minha mãe. Hoje eu tô triste porque eu não posso tirar um dinheiro para ajudar uma pessoa que eu sei que precisa, que tá passando necessidade. Senhor, hoje eu tô triste porque eu não tenho uma mistura para levar na casa de quem eu sei que tá precisando. Então eu estou aqui chorando porque eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, um dia eu terei para ajudar, mas hoje tá doendo porque hoje eu não tenho, Senhor. Então eu declarava para o Senhor: eu sei que algo o Senhor está fazendo. O Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos moldando e nós vamos aprender. Foi um período de grande fortalecimento para o meu casamento. Uma vez o Senhor tratou no meu coração e disse assim, né? Se é na alegria e na tristeza, se é na saúde e na doença, filha, se não fosse com dinheiro o problema, se o problema fosse na saúde, e se não fosse com você, né? E se não fosse com o Edilson, você se julgaria. Se fosse com você, você cuidaria do Edilson? E eu, claro, Senhor, claro que eu cuidaria do Edilson.
Então, filha, é um problema de dinheiro, ele não tá tendo hoje. Então, você pode suprir a sua casa, você pode ajudar a sua casa, porque até nisso, sabe, a gente tivemos no começo desavenças e dificuldades, porque eu acreditava assim, meu Deus, era para ele ter o dinheiro, né? Não é tudo nas minhas costas, mas acredite que é um tempo. E tem tempos que é um que faz a parte, tem tempos que é o outro que faz a parte, sabe? O supridor. Se ele não pode suprir, você supre. E não é por causa disso que a sua família vai acabar, porque não é para sempre, é só um tempo. Ninguém tá colocando nada fora de ordem. Ninguém tá saindo da sua ordem. É igual o dia de chamar a atenção do filho. Se você pode, você chama. Se ele pode, ele chama. E ninguém tá saindo da ordem. Porque é pai e só ele tem que chamar. E porque você é mãe, só você pode mandar ele fazer algo, o filho. Não, o pai também pode. Então, amigas, como o Senhor me ajudou, como o Senhor foi fiel e maravilhoso, sabe? E nessa situação, o Senhor falou assim comigo: filha, se fosse você em cima de uma cama, você gostaria que o Edilson cuidasse de você com muito amor e com muito carinho? Se fosse você doente, precisando de cuidados, como você gostaria que ele fizesse? E eu falei, Senhor, eu gostaria que o Edilson cuidasse de mim como algo preciosíssimo, sabe? Com muito carinho, com muito amor. Aí o Senhor falou no meu coração, então só troque a situação. Imagine que o Edilson também está passando pelos seus desafios, pelas suas afrontas, pelas suas dificuldades emocionais, porque não está sendo o homem que está suprindo a casa nesse momento, nessa situação. Imagine as dores e as dificuldades que o Edilson está tendo. De não ser o provedor da casa e das vezes a sociedade olhar para ele com um olhar de julgamento. E é isso, a sua mulher trabalha, né? Imagine, troque-se de lugar. Se fosse uma doença, ele teria que cuidar de você, mas trocando a situação é um desemprego, você não tem que cuidar dele. Eu falei, é verdade, Senhor. Então, em tudo, o nosso casamento ficou fortalecido. Os nossos filhos aprenderam a ter e aprenderam a não ter. Às vezes, às vezes nós temos, mas a gente falamos assim para eles, não, porque o não é muito importante. Nos momentos difíceis da nossa vida, a gente precisa aprender a ouvir não. Eu vou mandar esse vídeo e vou fazer uma segunda parte, senão vai ficar muito grande. Como eu falei, não tem nada de edição aqui.